Eu quero convidar a igreja a abrirmos a palavra do nosso bom Deus, mais uma vez, no texto de Paulo aos Efésios. Estamos caminhando para a reta final na exposição dessa carta. Certamente é uma das cartas mais profundas que temos na Escritura e muito temos aprendido e muito ainda temos a aprender dessa carta. Eu quero pedir que o pessoal da sonoplastia diminua um pouco o meu volume, está dando puff aqui e perturba aí o ouvido dos irmãos. Efésios, capítulo de número 6. Pode diminuir um pouquinho mais, Luiz. Efésios, capítulo 6. Nós estamos caminhando, como já dito, há mais de um ano, nessa sequência de conhecer os conteúdos dessa carta, que é tão maravilhosa, e hoje vamos falar sobre mais uma das peças da armadura do cristão. Efésios capítulo 6, nós vamos voltar ao versículo 14, onde lemos e expusemos parte na semana passada. Hoje vamos expor mais uma parte desse mesmo versículo. Eu quero ler com os irmãos apenas a primeira frase e depois pulando para a terceira frase. Estais, pois, firmes, vestindo-vos da couraça da justiça. Mais uma vez, estais, pois, firmes, vestindo-vos da couraça da justiça. Tirando os militares que temos em nossa igreja, você tem ideia de quanto pesa um colete à prova de balas? Algum já foi amigo de um policial, pediu para segurar o colete, vestir o colete. Quanto pesa um colete à prova de balas? Hoje, com a tecnologia, tudo vai mudando, os materiais vão se adequando, vem material mais resistente, menos pesado, né? Então, um colete à prova de balas hoje, segundo informações de algum policial que nos ajudou aí, ele pode pesar por volta de 2,2 kg. É um peso médio. Há coletes um pouco mais pesados, pode haver outros por volta de 2 quilos, mas um colete à prova de balas hoje tem por volta de 2,2 kg, 2,5 kg no máximo aí, né? Mas para quem usa, para quem carrega apenas um pequeno momento, o peso é pequeno. Mas para quem usa o dia inteiro aquele colete, ele fica extremamente pesado na continuidade do seu uso. Agora imagine lá no Império Romano, quando o colete à prova de balas, claro, diferente, as balas daquela época eram flechas e dardos ou golpes de espada, um colete daquela época pesava por volta de 6 quilos ou às vezes até mais. Imagine um guerreiro vestido com uma armadura, só o colete pesando por volta de 6 quilos. A armadura completa do guerreiro podia pesar até cerca de 12 quilos. Então o guerreiro, além da sua habilidade tática móvel para fazer todo o combate, ele tinha que saber orquestrar os seus jogos de corpo, de braços, de perna, junto com essa carga toda que ele carregava ali. Então, na verdade, é um trabalho extremamente difícil. Carregar o colete é um trabalho difícil. Inúmeros foram os soldados que tiveram, no decorrer da história, suas vidas salvas porque estavam usando essa proteção, até nos dias de hoje. Aqui e ali, nos tiroteios da polícia com a bandidagem, alguns soldados são alvejados, mas o colete tem salvado muitas vidas por causa do seu uso. Ao mesmo tempo, muitos também já perderam as suas vidas por não estarem munidos dessa peça tão preciosa para quem está no combate. Seja no tempo de cá, seja no tempo de lá na velha história, da mesma forma, muitos se feriam ou morriam em função de não usar mais aquela armadura. Como dissemos, a armadura era pesada. A armadura era, muitas vezes, inconveniente carregar e viver o tempo todo com aquele peso e lutar com aquele peso todo. E dado o cansaço de longas caminhadas que os exércitos faziam na época, muitos soldados pediam para os seus comandantes para que pudessem tirar algumas peças para amenizar e diminuir o peso. E justamente nesse tirar algumas peças, se tornavam, então, extremamente vulneráveis e muitos soldados ou se machucavam gravemente, ou muitos deles também morriam, por causa da ausência dessa peça tão importante. Irmãos, nós vamos compartilhar hoje, então, essa armadura, mas especificamente a couraça da justiça. Só voltando com você, Paulo estava preso em Roma, Paulo estava lá há praticamente 2 anos preso
na trajetória biográfica de Paulo, nós vamos entender que Paulo depois foi solto ali naquela conjuntura daquela prisão, ele viaja até a Espanha, ele faz uma viagem missionária a mais, volta, e nesse caminho de volta ele é preso mais uma vez. Aí nessa segunda prisão em Roma é que ele vai escrever as cartas de Timóteo, 2 para o reverendo Timóteo e 1 para o reverendo Tito, nas igrejas presbiterianas lá daquela época, né? Claro que não, estou brincando aqui com os irmãos, né? Mas Paulo vai escrever essas cartas, e quando ele escreve a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele sabe que ele está próximo ao seu martírio. Já estou sendo oferecido com libação, a minha hora é chegada, mas eu percorri a carreira, eu combati o bom combate, e eu guardei a fé, e Paulo sabe que estava pronto para ir até o cadafalso, para ir até o local da sua execução, onde um soldado brutalmente bem equipado cortaria sua cabeça, seja com uma espada ou com um machado muito afiado. E assim encerra a vida desse irmão. Mas o eco da vida dele continua até hoje. A ressonância da vida, do impacto missionário de Paulo continua nos contagiando até hoje, e as instruções que ele deu, inspirados pelo Espírito, continuam sendo extremamente válidos para cada um de nós. Paulo listou, como dissemos, 6 componentes da armadura do guerreiro. Mais uma vez, possivelmente ele estava ali perto de um guerreiro romano, enquanto ele escrevia a carta, e olhando para aquela armadura do guerreiro, ele fazia algumas analogias, algumas comparações, algumas aplicações das peças da armadura com realidades da vida cristã. Então, Paulo vai falar conosco hoje para não dispensarmos, ou para não deixarmos de usar a couraça da justiça. Nosso tema, armadura de Deus, indispensável a todo cristão, e hoje a peça número 2, a couraça da justiça. Eu quero falar apenas 2 proposições aqui com a igreja. A primeira, alguma coisa sobre essa couraça da justiça, ou sobre esse peitoral, olhando mais a estrutura do soldado romano e a sua composição ali. A frase inicial que Paulo tem aqui no versículo 13, você lembra dela? Olha aí, versículo 13, mantenha a sua Bíblia aberta. Paulo vai dizer: tomai toda a armadura de Deus. Mais uma vez, lembrando que o soldado não podia estar munido apenas de uma peça ou 2. Ele precisa estar resguardado, respaldado, assegurado de toda a armadura, porque toda a armadura era extremamente importante, tanto para o ataque quanto para a sua defesa. Nenhuma porção da armadura pode ser omitida. E essa aplicação também é uma realidade para nós. Nós não podemos achar que apenas uma das partes da armadura de Deus são suficientes para o cristão, mas toda a armadura. Russell Norman Champlin, que é um comentarista muito conhecido no meio evangélico, ele vai dizer que o adversário de nossas almas sabe como tomar partido de qualquer debilidade, sendo ele totalmente maligno, se aproveitará disso. Ou seja, ele vai descobrir exatamente aquele ponto da sua armadura que de repente não está bem ajustado. Você está sem o capacete, ou você está sem as botas, ou você está sem o peitoral, ou você está sem o cinto, ou você está sem a espada. Qualquer que seja o elemento em falta, é ali que Satanás vai atacar a sua vida, é ali que ele vai ter um flanco aberto para nos atingir. Portanto, o apóstolo Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus. Se você olha para o versículo 13 mais uma vez, a última frase, para que é que você tem que tomar toda a armadura de Deus? A última frase, Paulo diz: para que possais resistir. Porque se você não estiver munido, bem adaptado à armadura, o inimigo vai te derrotar e vai te vencer. Paulo afirma, meus irmãos, por 2 vezes que o cristão deve tomar então toda a armadura de Deus, e nesse toda denota aqui o risco de uma vestimenta parcial, de uma parte apenas da armadura sendo utilizada. Os soldados romanos, quando eles eram bem disciplinados e se achavam em condições físicas deficientes, nós já utilizamos essa expressão aqui no outro momento, eles mostravam-se poucos dispostos a carregar aquela armadura que eles eram tão pesada. E muitos deles, então, como dissemos, reclamavam junto ao comandante da tropa, pedindo permissão para que eles pudessem se despir de alguma daquelas partes da armadura, para ficar um tanto quanto mais ágil, mais leve e menos sofrido para. E muitos deles, então, obtendo permissão para essa
dispensa de alguns elementos da armadura, ou quem sabe até mesmo toda, de repente um combate imediato, e como dissemos, muitos deles morriam. Muitos deles eram fortemente feridos por não contarem com essa proteção adequada. Existiam vários tipos de peitoral. Se você for pesquisar na internet ou em livros de história, você vai descobrir que existiam vários tipos de peitoral ou de couraça, que era o colete, a prova de bala, de dardos, de espada, de lanças para o guerreiro daquela época, mas eles eram feitos então de diferentes materiais. Os guerreiros levemente armados, eles usavam um peitoral feito de linho, ou seja, era apenas um tecido grosso, dava uma certa proteção, mas num combate mais agressivo, aquele peitoral também poderia ser um tanto quanto incapaz de proteção. Algumas nações bárbaras da antiguidade, eles equipavam seus soldados com peitorais feitos de chifre, ou seja, pegavam lá os chifres dos animais, cortavam os quadradinhos, faziam lâminas e entrelaçavam com grampos de metais, cada um daqueles pedacinhos um ao outro, de modo que formavam um grande escudo no peito e nas costas. Mais tarde foram introduzidos tiras flexíveis de aço, então a metalurgia foi entrando lá naqueles povos antigos, eles aprenderam a fazer tiras de aço e faziam cruzadas umas com as outras, criando ali também mobilidade no colete, de modo que eles pudessem ter facilidade também no seu uso. Virgílio, que foi um historiador do passado, ele menciona peitorais em que os anéis de ligação eram feitos de ouro. É claro, para os grandes generais, para os comandantes de tropa, eles tinham mais poder aquisitivo e faziam não somente um peitoral capaz de defendê-los, mas também algo pomposo, bonito, que desse um certo glamour no campo da batalha. Ainda outros peitorais eram feitos de material inteiramente rígidos, placas de bronze no formato daquele corpo eram adaptados ali, e muitas vezes poderia retirar o couraça e colocá-lo em pé, porque era uma placa ou duas placas amarradas por tiras de couro, que ficavam ali naquela condição. Esse tipo de peitoral então compunha-se de duas partes, uma traseira que dava guarnição e proteção às costas do guerreiro, que era um campo vulnerável de ataque, ou também a outra parte dando proteção sobre o peito, protegendo os órgãos vitais daquele guerreiro. Esses peitorais, irmãos, eles eram fabricados também de couro. Outra forma de fabricar os peitorais eram de couro. Então, quando você vai numa codelaria, ou seja, numa sapataria, onde eles cortam ali os couros, você vai encontrar placas de couro, sola grossa, e é difícil de cortar, é difícil de perfurar. Muitos faziam os seus peitorais desse couro mais grosso. E esse peitoral, então, protegeria os ombros vitais, do tórax e da parte superior do abdômen. Suetônio também foi um outro historiador, e ele vai narrar como Galba, que foi um imperador do Império Romano, lá nos idos do ano 69, 70, logo depois de Nero, então, porque Nero vai morrer por volta do ano 67, e Galba vai assumir o lugar. E Galba é morto no ano 69, exatamente porque ele estava desprotegido do seu peitoral. Enfrentou um combate no momento inusitado e usando um peitoral apenas de linho, que não era a peça adequada para aquele momento, ele cai por terra sendo ali alvejado. Então esse primeiro momento é só para você ter uma ideia que a proteção do soldado antigo era extremamente forte, capaz de livrá-lo, capaz de ajudá-lo no combate. Mas eu quero fazer então, um segundo momento aqui, essa analogia ou essa comparação que Paulo faz com essas peças, ou com essa peça importantíssima do guerreiro romano, com a realidade da nossa fé. O que tem a ver um colete do guerreiro romano com a minha fé? O que tem a ver o colete do guerreiro romano com a minha prática de vida? Com a minha guerra espiritual? O que isso tem a ver uma coisa com outra? Então, de novo, Paulo talvez estivesse ali de frente daquele guerreiro, olhando as peças, e ele vai então alistando aquilo que ele acha importante e fazendo esse quadro análogo para a nossa adaptação e compreensão e, ao mesmo tempo, exercício da nossa fé no combate à guerra espiritual. De novo, fazendo um parêntese rápido, você está em guerra. Nós nos assustamos quando vemos um ataque como Israel recebeu ontem do Hamas.
Todo mundo fica, peraí, agora vai explodir uma guerra mundial. Gente, antes da guerra mundial, você já está em guerra. E a guerra que você vive nela é muito mais dramática, muito mais perigosa e muito mais real do que a possibilidade de uma guerra mundial. Pode acontecer uma guerra mundial a partir desse ataque de ontem? Pode, não é? Israel já se estabeleceu que ele está em estado de guerra, em algum momento ele pode atacar o Estado Islâmico, no outro momento aliados podem se juntar lá contra eles, ou aliados deles podem se juntar também a favor deles para guerrear, e a guerra pode se avolumar. Esperamos que isso não aconteça, não é? Mas isso pode acontecer dentro de um quadro internacional, a guerra pode acontecer. Mas é importante que nós lembremos disso, nós estamos numa guerra pior. E muitas vezes não damos ênfase nisso. Muitas vezes não levamos a sério isso. Já dissemos num outro momento que os nossos inimigos, eles não são físicos. Lá na guerra de hoje, embora use poucos soldados no combate, corpo a corpo, mais mísseis teleguiados e ferramentas todas computadorizadas, esse mundo informático que nós vivemos, a guerra hoje é muito mais de inteligência do que de um combate corpo a corpo, mas é importante que nós tragamos para nós, possamos trazer para a nossa vida exatamente essa aplicação. Nós estamos numa guerra e os nossos inimigos são invisíveis. O ataque de ontem do Hamas sobre Israel, eu não sei quantos de vocês procuraram olhar com mais detalhe, foi uma coisa extremamente surpresa. Israel poderia até saber que em algum momento poderia haver algum ataque, as esquadras antimísseis e antibombas, tudo estava preparado, pronto para detectar o ataque, mas ainda assim pegou Israel de surpresa e fez um morticínio tremendo. Mais de 1.000 pessoas mortas, milhares de crianças transportadas em jaulas como pequenos animais para serem reféns do Hamas. Milhares de pessoas estão restritas em alguns pontos onde o exército está guardando aquele pessoal, quem sabe para uma negociação num momento crítico dessa guerra que pode acontecer. Foi surpresa. E a nossa guerra espiritual? Ela é de surpresa ou a gente está vendo o tempo todo o nosso inimigo à nossa volta? Nós estamos, de fato, percebendo que existe uma maldade campeando à nossa volta o tempo todo? Nós sabemos exatamente quais são os pontos vulneráveis do meu coração, da minha alma, da minha fé, para que o inimigo possa me atingir? Então, nós estamos nesse combate, nós estamos nessa guerra e não podemos perder isso de vista. O apóstolo Paulo, meus irmãos, aqui, possivelmente então, visualizando, como dissemos, aquele soldado à sua frente, ele vai descrevendo ali a couraça da justiça, a armadura do guerreiro, e ele aplica isso então à esfera do relacionamento e da nossa espiritualidade nesse combate espiritual. Pode trocar aqui para o item 2, quem tiver o acesso ali. Versículo 14, mais uma vez, olha aí, a segunda parte. Vestindo-vos da couraça da justiça. Estejam firmes, estejam prontos para o combate, estejam alertas. Lembra da palavra de Jesus? Vigiai e orai, para que não sejam atingidos nas tentações. Pedro vai dizer no outro momento da sua carta, o diabo, nosso inimigo, está em nosso redor o tempo todo, rondando, observando, percebendo o momento certo, para que ele possa atacar e atingir. Nós temos essa realidade muito clara diante de nós, em alguns momentos. Lá em casa nós temos uma gata, a Kiwi, tem muitos anos que ela acompanha a gente, e aqui e ali nós vemos a Kiwi, quem sabe, paradinha num canto ali, e quando ela está paradinha, olhando alguma coisa, quase que sem mexer, mas os olhinhos atentos, às vezes a cauda mexe aqui e ali, ela está no momento de observação, e não foram poucas vezes que a nossa gata abocanhou um passarinho, trouxe e colocou dentro de casa. Olha aqui a minha conquista. Eles fazem isso, estão atentos o tempo todo para pegar a sua presa, para pegar o seu alvo. Pedro fala exatamente isso. O diabo, nosso inimigo, ele também está o tempo todo rondando, o tempo todo esperando, percebendo qual é o momento certo de ataque contra mim ou contra você. Irmãos, não podemos negligenciar isso. Hoje a espiritualidade evangélica é muito vitoriana,
né? Nós pregamos vitória o tempo todo, em nome de Jesus, vitória e etc. E ficamos numa esfera muito mais cultica, muito mais religiosa do que numa esfera de comportamento social. É por isso que nós temos milhares de pessoas lá fora que já passaram pelas igrejas, ou outros milhares que estão dentro das igrejas e dando um mau testemunho terrível. Porque estão apenas vivendo o aspecto religioso, mas não estão de fato antenados com essa realidade do combate espiritual, da batalha espiritual e dessa situação que temos um inimigo à nossa volta. Mas, voltando para olhar a armadura do guerreiro, eu quero que você corra comigo lá para o profeta Isaías. Vá lá, Isaías 59. Isaías 59, versículo 17, nós temos aqui a profecia de Isaías, onde ele apresenta a figura da couraça, e ele utiliza esse simbolismo do peitoral ou da couraça, dessa armadura, como uma referência ao Messias. O Isaías está olhando para frente e olhando para o Messias, revelando a preparação moral do Messias. Ele teria uma vida totalmente ilibada, bem conceituada, pura, santa, destacada, e mediante esse tal preparo, ele derrotaria os seus inimigos e completaria sua missão em vitória. Jesus combateu contra o diabo? Sim. A profecia, a primeira profecia dada a respeito desse combate está onde? Alguém me ajuda? A primeira profecia dada a respeito desse combate está lá no Jardim do Éden. E ela foi falada não para Adão e nem foi falada para Eva, mas ela foi falada para quem? Para a serpente. É Deus dizendo ao próprio diabo. É Deus falando ao próprio Satanás ali no Jardim do Éden, aquele que causara a queda e a morte espiritual dos nossos primeiros pais. É Deus falando com ele: um dia o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E nós vamos encontrar em toda a história essa luta da serpente contra o povo. Mas no momento certo, o Messias vem. No momento certo, o Senhor Jesus Cristo se encarna, vem à terra, e no momento certo, ele esmaga a cabeça da serpente. Tem um filme aí feito pelo Mel Gibson, já a questão de quase uns 20 anos, talvez, não me lembro bem a data, mas o filme do Mel Gibson é muito realista. E ele procura trabalhar também esse momento, embora de uma certa forma deslocada do momento exato, mas ele procura demonstrar ali uma hora que o Senhor Jesus pisa na cabeça da serpente e a esmaga. Na verdade, a derrota de Satanás não aconteceu no Jardim do Getsêmani. A derrota de Satanás aconteceu lá na cruz. É quando Jesus inspira a sua vida, quando Jesus dá de fato a sua vida, é ali que o Satanás é derrotado. É na cruz que o diabo é plenamente vencido. Mas seja pela figura do Mel Gibson, ou seja pelo texto literal da Escritura, é uma ilustração maravilhosa. Percebemos que Deus cumpriu a sua palavra. Olha Isaías 59, 17, e você vê o profeta falando a respeito do Messias. Vestiu-se de justiça. Quem é o sujeito aí? Ele é oculto, né? Vestiu-se. Quem vestiu-se? Então, se você for ler o contexto, você vai descobrir que o profeta estava falando do Messias que viria. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Então é o profeta falando que Jesus também vestiu-se dessa armadura para enfrentar o mal. Mas o que é essa armadura? O que é esse colete da justiça ou esse peitoral da justiça? Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, pode voltar lá, ou correr lá para Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre esse peitoral composto de fé e amor. Olha conosco lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, Paulo vai dizer assim, que nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo trabalha com essas figuras ludicamente, mas ao mesmo tempo colocando-as de modo muito hábil para que nós percebamos a realidade do que é esse peitoral. Esse peitoral é justiça, é o peitoral da justiça. Tanto
tanto aqui na carta de Paulo aos Efésios, quanto lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, você vai perceber que é esse conceito de uma vida justa. Você é justo? Você é justo? Não. Você não é justo. Você pode ter senso de justiça. Espera aí, mas aquilo foi errado, o certo seria isso, não é? Nós temos um senso de justiça, mas nós não vivemos na justiça o tempo todo, porque somos pecadores, somos caídos. Mas quando nós recebemos a Cristo Jesus como Senhor, nós somos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, fiquemos tranquilos diante de Deus, porque Ele nos justificou. Você que era injusto, Ele toma a justiça do seu Filho, imputa sobre você e toma as suas pecaminosidades e são lançadas elas sobre o Filho de Deus. A justiça de Cristo é colocada sobre nós. Você não é justo, mas agora você está justificado. Os seus débitos, as suas contas, as suas dívidas para com Deus foram pagas. Você está justificado, não tem cobrança mais a respeito de você. Você não pagou a tua conta, você seria incapaz de fazê-lo, mas Deus fez por você, Ele pagou a sua conta e agora o cobrador, que é Ele mesmo, não poderia chegar a você e dizer: olha, você está em débito comigo, vou te jogar no inferno porque você está em débito comigo. Uma lista de pecados. Pecado tal dia, tal dia, tal, e uma listagem contínua de pecados, e Lutero entendia que aqueles eram os pecados dele, que Satanás estava colocando diante dele, dizendo: está vendo, você é um perdedor, você é um pecador, você é um miserável, você é um desgraçado, você não anda conforme a vontade de Deus. E Lutero ficou extremamente indignado com isso. Como é que os meus pecados estão aqui? Então vem à sua mente essa verdade: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E diz a história que ele tomou ali no seu sonho uma caneta de tinta vermelha e escreveu sobre cada página: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, meu amigo, meu irmão, e se você é realmente convertido a Cristo Jesus, quando Cristo morreu ali na cruz, Ele pagou a sua dívida. Corre comigo para Filipenses, capítulo 2, agora me fugiu aqui, deixa eu voltar lá. Desculpe, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, pode diminuir o som um pouquinho, por favor. Pode diminuir o som um pouquinho, por favor. Colossenses capítulo 2, versículo de número 14. Colossenses capítulo 2, versículo 14, o texto diz assim: tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e encravou ali na cruz. Jesus morreu por você e toda a sua ficha de pecados, toda a sua lista de dívidas perante o Senhor, diz o texto que Ele pagou. Ele tomou esse escrito de dívidas que era contra você e pagou esse preço ali na cruz, removeu a sua dívida, e hoje Deus não pode te cobrar mais. Deus pode mandar um salvo para a perdição eterna? Não, porque a conta está paga. Não há pecados mais a serem cobrados, não há dívida mais pendente. Você continua pecando, aqui e ali você faz os seus pecados, cada ser humano faz isso. Mas a Escritura vai nos ensinar, meus irmãos, que até os seus pecados futuros,
todos eles já estão inclusos, todos eles já estão pagos por Cristo Jesus. Lembra qual foi um dos últimos brados de Jesus na cruz? Tetelestai, está pago, acabou, eu paguei tudo. A conta de cada um dos eleitos de Deus, a conta de cada um daqueles que Deus predestinou antes da fundação do mundo, essa conta está paga. Então, voltando aqui, meus irmãos, Paulo vai ensinar para nós que nós precisamos de justiça. Você precisa tomar como peitoral a justiça. Então, a justiça, ela precisa ser entendida aqui em dois aspectos. Primeiro, a justiça de Cristo. Se você não tem a justiça de Cristo sobre a sua vida, você é um campo aberto para o diabo atacar. Se você não tem a justiça de Cristo dando proteção para você, você é um alvo muito fácil para que o diabo atinja e o derrote. Mas além da proteção que você precisa ter na retidão de Cristo, na justiça de Cristo, está em foco também a sua justiça moral. Porque o crente não é apenas chamado a crer em Cristo e continuar a vida de pecado. O crente não é chamado apenas para crer em Cristo, ter esperança da vida eterna e não ter transformação aqui nessa vida. É preciso que nós lutemos, sim, para que haja mudança em nossa vida cada dia. A justiça de Cristo, ela é imputada a nós, é um aspecto forense. É uma declaração de Deus. É Deus batendo o martelo depois de paga a conta e dizendo, olha, sobre esse aqui está pago. Ele coloca a justiça de Cristo sobre a sua vida. É uma declaração formal de Deus que não há mais dívida a seu respeito na presença dele. Mas a justiça moral, você precisa lutar por ela todo dia. A justiça moral, no aspecto de uma retidão do seu comportamento, faz parte da sua santificação. Então, quem já ouviu várias vezes aqui vai se lembrar, nós falamos que dentro da Ordo Salutis, lembra que esse negócio? Ordo Salutis, a ordem da salvação, ou os passos que são dados para que o indivíduo seja salvo. Primeiro passo, eleição na eternidade. Se o indivíduo não foi eleito para ser povo de Deus lá na eternidade, ele jamais será salvo aqui no tempo e na terra. Segundo passo, ele tem que ouvir a voz do Evangelho. Por isso, como crerão se não há quem pregue? Você precisa pregar o Evangelho para que o pecador ouça o Evangelho e juntamente com esse chamado verbal externo dado pelos homens na pregação do Evangelho, para os eleitos, acompanha-se ali o chamado especial, que é a vocação do Espírito, que é o Espírito Santo entrando no coração do pecador e acordando esse pecador e dizendo, olha, você não quer isso? E o pecador então vai responder, sim, é isso que eu quero. Depois de ser chamado pelo Espírito, nesse mesmo processo acontece a regeneração, é o nascer de novo, ser gerado de novo. Junto à regeneração acontece essa justificação, e Deus batendo o martelo dizendo, está pago, a justiça de Cristo cobre a multidão de pecados desse pecador. Adjunto a esse fato, acontece uma outra declaração, onde Deus declara que agora você, de filho da ira, filho do diabo, filho do mundo, filho do pecado, agora você é adotado, e você passa a ser agora parte da família de Deus. Além da adoção, vai entrar então um novo campo, que é a santificação. Então esses atos primeiros, eles são feitos monergicamente por Deus. É só Deus que age, é só Deus que atua, é só Deus que transforma o pecador, é só Deus que faz o pecador nascer de novo, é Deus que faz as declarações a favor dele, o pecador é passivo. Então, fazendo uma correção rápida aqui no nosso comportamento evangélico, é muito fácil você dizer assim, quando eu me converti, já falou isso alguma vez na vida? Claro que já, todo evangélico fala isso, mas quem falou que você se converteu? Um dia você se converteu? Ou um dia você foi convertido? Porque o converter-se não é uma ação humana. Existe uma participação humana, misteriosa nisso. Mas a ação de converter é do Espírito Santo. É Ele que muda o seu coração, Ele que converte o seu coração de um coração pecaminoso, agora para um coração dócil. De um coração inimigo de Deus, agora para um coração que ama Deus. É o Espírito que nos converte. Uma das pessoas que mais nos ajuda nisso é o profeta Jeremias, porque mais de uma vez ele fala disso, converte-me e serei convertido. Deixa eu falar mal de mim aqui.
Quando eu era adolescente, fui criado numa família evangélica, presbiteriana, de longa data, mas eu desviei para o caminho das drogas. Os irmãos já ouviram isso outras vezes. E sabe quantas vezes que eu me converti? Eu me converti dezenas. Eu cansei de ir para acampamentos de carnaval, retiros, né? E participava lá dos retiros, mas levava a maconha na meia, levava cigarro escondido e etc. e tal. Eu era meio rebelde na época, né? E às vezes o momento ali do culto, da pregação, do fervor, eu quero. E eu levantava a mão e ia lá na frente, mas era eu. Num dado dia, numa certa data, quando menos se esperava, eu estava com toda essa bagatela de erros também lá no acampamento, e Deus começou a falar no meu coração, de uma maneira tão maravilhosa, tão silente, tão sozinha, sem pregação, sem apelo, apenas uma música sendo ouvida. E Deus começou a derreter o meu coração, e começou a mudar a minha vida, e converteu o meu coração de um jovem rebelde, agora para alguém quebrantado, que vertia e se derretia em lágrimas, porque Deus mudara ali, naquele momento, o meu coração. É Deus que converte. Eu posso tentar me converter, mas não vai dar certo. Eu tenho um amigo, pastor lá em Jundiaí, pastor Osiel. Ele é pastor de uma igreja pentecostal, ele tem uma casa de recuperação enorme, mais de 100 pessoas ali na casa de recuperação, do lado masculino, tem uma outra casa para feminino, tem um trabalho fantástico, muito bonito ali. Mas conversando com ele certa vez, e a gente perguntando sobre isso, qual é a porcentagem de pessoas que são reabilitadas aqui? Ele falou, pastor, de 3% a 4%, quando muito chega a 5%, o número de pessoas que realmente são mudadas no processo de reabilitação nas casas de recuperação. Eles vêm para cá, eles se envolvem, é gostoso, eles cantam, eles leem a Bíblia, eles querem mudança, mas muitas vezes não existe conversão. Existe só um envolvimento emotivo em todo aquele processo de caminhada durante 4, 5, 6 meses, e eles saem dali e quando voltam para a sociedade, voltam para o seu erro. A recuperação é mínima, porque se não há conversão, não há mudança. Se não há mudança de coração, não há mudança de procedimento. Então, a conversão é obra de Deus, do Espírito Santo. Então, volto aqui à questão da justiça. Você precisa da justiça de Cristo, dessa justificação que o Senhor declara a seu respeito, mas você precisa também da justiça prática. É aquilo que você vai aprender no dia a dia. Lembra que Paulo fala, já vimos aqui no capítulo 4 de Efésios, despindo-vos do velho homem, vos revistais do novo homem. Então esse é um processo contínuo, é deixar de lado as obras da carne e buscar a cada dia a prática e a vivência das obras do Espírito, do fruto do Espírito. Esse mudar de roupa suja para viver uma roupa nova. E isso é responsabilidade minha. Então eu estava falando com vocês sobre ordem salutes. Fatores que são realidades na nossa conversão, mas a santificação, enquanto todos os outros são obras de Deus, a santificação é uma obra conjunta. Deus e eu. Deus atua em mim, mas eu preciso me esforçar. É por isso que tem crente que está a vida toda na igreja e vive uma vidinha tão miserável, tão mequetrefe, tão chula. Falando palavrão, xingando no trânsito, soltando cheque sem fundo, bom, não solta mais cheque sem fundo, agora é tudo cartão, né? Mas passando o outro para trás e daí por diante. Porque não houve mudança de comportamento, porque não houve santificação. Então a santificação é essa justiça prática, que eu e você precisamos trabalhá-la. Percebe? Você, para vencer o diabo, precisa ter a justiça de Cristo, mas ao mesmo tempo a justiça moral na sua vida. Sem alongar muito, mas alongando, certa feita lá no Mato Grosso, uma pessoa que era presbiteriana, conhecido lá, ele foi chamado por alguns vizinhos para participar de uma expulsão demoníaca de uma pessoa próxima à sua casa. Pegou a biblinha dele e foi lá expulsar demônio. Mas ele tinha uma vida imoral. Ele era mulherengo, ele traía a esposa dele, ele bebia todas lá fora no meio dos amigos, ele fazia tudo errado. Não vou falar o nome dele aqui, né? Mas ele tinha essa vida com um pé na igreja e com outro pé vivendo a vida mundana. Sabe o que aconteceu com ele? Conhece a história dos filhos de Seva?
lá no capítulo 19 de Atos, mais ou menos aquilo. Quando ele foi falar, sai em nome de Jesus, ele sentiu uma presença, um poder, uma coisa horrível vindo sobre ele, e ele ficou apavorado com aquela sensação de uma invasão dele, e ele saiu correndo, mais de meia-noite, madrugada dentro, e foi parar lá na casa do pastor. Na época eu era seminarista. Ele foi parar lá na casa do pastor, e dizendo, pastor, ore por mim, pastor, alguma coisa quer me pegar. Não mexa com o diabo se você não estiver revestido da couraça da justiça. A justiça de Cristo e uma justiça pessoal. A justiça de Cristo e uma vida de santificação. Não entre no combate, porque o diabo conhece o seu ponto fraco. Então a perfeição da natureza moral de Deus, irmãos, é o propósito e é o alvo para a nossa vida cristã. Deus não quer que você apenas se converta. Deus vai trabalhar a sua conversão, mas vai lutar com você a vida toda para que aquele projeto de vida trazido da conversão se torne uma realidade extensiva no seu comportamento. Lembra de Jesus em Mateus 5,48? Olha lá, Mateus 5,48. Jesus diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aperfeiçoe a sua vida no caminho de Deus, todo dia. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que falava palavrão, palavras torpes saindo da boca, não saia mais. Aquele que mentia, pare com mentiras. Então essa mudança precisa acontecer na nossa vida o tempo todo. Fawcett, um comentarista bíblico, vai dizer que está aqui em pauta a própria retidão de Cristo operada em nosso interior pelo Espírito Santo. Então está em pauta aqui a justiça de Cristo, mas também a operação do Espírito Santo em nosso interior, fazendo de nós novas criaturas na prática. Quanto tempo faz que você é convertido a Cristo Jesus? 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20, cada um tem a sua data, cada um tem o seu tempo, né? Mas você é um crente mais santo hoje do que na época da sua conversão? Se você não for, alguma coisa está errada, né? Porque a santidade tem que ser uma coisa que vai nos acompanhando cada vez mais. O Dr. Russell Shedd, que é conhecido de alguns de vocês aqui, ele tem algumas ilustrações interessantes. A santificação é como o processo de descascar uma cebola. Quantas cascas tem uma cebola? Cebola tudo é casca, não é? Você tira uma camada de casca, você tem uma outra camada de casca. Você tira aquela, você tem uma outra camada de casca. Santificação é estar tirando as camadas o tempo todo. É aquela casca que vai ressecando em sua vida, o pecado que vai se mostrando ali, você precisa ir tirando isso o tempo todo. Uma outra ilustração do Dr. Russell Shedd também é como você tira gases pestilentos de dentro de uma casa. Você esqueceu o bujão ligado, saiu para o trabalho, quando voltou no final da tarde, dá aquele cheiro imenso de gás, vazou gás o dia inteiro ali, porque a boca do fogão estava ligada sem fogo. E agora, José, como é que você faz? Primeira coisa, liga o interruptor. Não pode haver fagulha, não pode haver faísca de fogo de forma alguma. Abra uma janela onde ela é de aço e risca o aço em cima do aço. O risco da fagulha também está ali. Não abra janelas. Como é que você vai fazer? Não pode ligar o ventilador. Não pode abrir as janelas. O que você faz? Toalhas. Abane a casa. Deixe portas abertas e abane a casa até você não sentir mais o cheiro do gás. À medida que o gás vai saindo, um ar novo vai entrando. Isso é santificação. Vá expulsando o pecado da sua vida. Vá mudando os hábitos de sua vida. E à medida que o pecado vai saindo, à medida que os maus hábitos vão saindo, novos hábitos vão sendo colocados. Novas posturas vão sendo imputadas ou colocadas na sua vida. E isso é santificação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala de armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. O cristão precisa de ter arma, tanto de ofensa quanto de defesa. A arma de ofensa do cristão não é para ofender o irmão, não é para ofender a família, não é para ofender pessoas, mas a arma de ofensa do irmão, do cristão, é para ofender o pecado.
Estamos em luta contra o pecado. É para ofender as entidades espirituais que nos cercam o tempo todo. Estamos em luta contra elas. Mully é um outro comentarista cristão, ele vai dizer que lealdade quanto aos princípios e aos atos para com a lei de Deus está em vista aqui. Ou seja, não basta saber. Não é? Lembra daquele jovem que foi conversar com Jesus? Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele, você sabe os mandamentos? Oh, Senhor, desde a minha mocidade, sei todos. E começou a declamar mandamentos para Jesus. Jesus falou, para. Faz assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Opa, isso eu não faço. Então, saber o mandamento é uma coisa, praticar o mandamento é outra coisa. Você está revestido da couraça da justiça? Você já está justificado em Cristo Jesus? A sua vida comportamental tem melhorado? Você tem sido santificado cada vez mais? Você vive uma vida ética de justiça e de santidade na sua vida? Ou existe um espaço para o diabo atingir você? Então, meus irmãos, contra um crente revestido da justiça de Cristo, demonstrada essa justiça de Cristo na vida comportamental desse indivíduo, para um crente dessa natureza, sem chance para uma derrota, sem chance para o diabo derrubá-lo. É preciso que eu esteja revestido da couraça da justiça e é preciso que eu esteja revestido de uma vida, de um comportamento condizente, harmônico com a realidade da nova vida dada a mim em Cristo Jesus. Esse é um trabalho que eu e você temos que fazer todo dia. É uma checagem que eu e você temos que comparar todo dia. Como é que eu estou na minha caminhada de santidade? Aqueles palavrões que eu falava lá atrás, eu ainda falo? Aqueles gestos obscenos que eu já fiz algumas vezes, eu ainda faço? Aquele espírito revoltado que eu tinha lá atrás, ainda vive em mim? Como é que eu estou na minha santidade? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Nunca chegaremos ao padrão dele, mas o alvo é ele. É preciso, cada dia, um esforço para que a justiça de fato exista em nossa vida. E para um crente justificado e transformado pela justiça, sem chance para a derrota do diabo contra essa pessoa.